Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Como é que foram aí esses dias aí de, entre aspas, né, recesso? Hoje estamos voltando às aulas de geografia, começando o segundo trimestre, terceiro que já tô querendo que o ano acabe, tá vendo aí? Começando o segundo trimestre, espero que vocês estejam mais adaptados a essa modalidade de aula, que a gente não tenha tantos transtornos que a gente teve no primeiro trimestre, certo? Bom, hoje a gente começa o segundo trimestre do capítulo 5 do livro, né? Volume 2. Já, viu, gente? A gente já está no volume 2. Então vamos lá. Bom, o volume 2, o capítulo 5, ele fala sobre a população brasileira e seus movimentos, né? Então, eu vou explicar para vocês, desculpa, a questão da população brasileira e os movimentos da população brasileira dentro do país e fora do país, certo? Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender a composição da população aqui do Brasil. Bom, a composição etnológica da população brasileira é índios, negros, brancos, certo? Esses brancos são brancos europeus, né? Aí eu não estou falando de brancos europeus de agora. Eu estou falando da composição de início que deu origem à composição brasileira. Porque aqui no Brasil, originalmente, só existia só os índios, que era a população brasileira. Mas com a chegada dos portugueses europeus, né, com as invasões holandesas, as invasões francesas, né, a questão do período do café, que trouxe famílias italianas, belgas, todas para aqui, para o Brasil. Então houve essa miscigenação. Então, a população do Brasil também é formada por descendentes desses brancos europeus vindos, né, óbvio, da Europa. E os negros, que vieram em grandes navios negreiros para o Brasil na época da escravidão. Então, a base, o tripé, né, da composição brasileira é por esses três povos, certo? Então, com o tempo, esses três povos se estabeleceram, né, como base da população do Brasil, né, e começaram a construir uma identidade, que é uma identidade própria do nosso país, certo? Em termos de economia, de cultura, de comércio, de turismo. Então, tudo passa por essa miscigenação, certo? Bom, falando disso aí, a gente vê que cada região do Brasil possui uma característica independente. A região sul tem uma característica, a região norte tem uma, a nordeste tem uma, a centro-oeste tem uma, a sudeste tem uma, certo? Então, cada região dessa tem uma característica cultural, etnológica, linguística, uma variação linguística dentro do próprio país. Eu não falo que é porque aqui na Bahia fala uma língua e no Rio fala outra, não estou falando disso. Eu estou falando da variedade linguística acerca do sotaque. O sotaque do baiano é um, o sotaque do carioca é outro. O sotaque da pessoa que mora no Rio Grande do Sul é um. O sotaque da pessoa que mora no Maranhão é outro. Que mora em Recife é outro. Certo? Então, nosso país é tão grande que possui essas variações linguísticas no que tange ao sotaque, certo? Bom, cada região possui a sua característica até também na economia. Algumas regiões do país são mais desenvolvidas que outras. A região sudeste é muito mais desenvolvida que a região nordeste. A região sul é muito mais desenvolvida que a região centro-oeste. A região norte é muito mais desenvolvida que a centro-oeste. E assim a gente vai traçando esse paralelo, certo? Bom, por regiões serem mais desenvolvidas que outras, o que que acontece? O que que acontecia? Muitas pessoas saíam de uma região do Brasil para ir para outra região para procurar emprego, procurar trabalho, procurar melhoras de vida, certo? Esse movimento se deu muito, principalmente na década de 40, 50, 60.
quando muitos nordestinos saíam daqui, da região Nordeste, para ir para a região Sudeste, para ir para o Rio de Janeiro, para ir principalmente para São Paulo, à procura de emprego e melhoria de vida, certo? Quando chegavam lá, eles eram conhecidos como os baianos, independente se ele fosse do Ceará, do Maranhão, de Alagoas, de Sergipe. Por quê? Porque a Bahia era o estado mais popular daqui da região Nordeste. A Bahia já era cantada por Dorival Caymmi, a Bahia já era cantada por Gilberto Gil, entendeu? Então tinha toda essa característica, certo? Então vamos lá. Então houve esse movimento populacional, a migração populacional do Nordeste para a região Sudeste, certo? Nessas décadas de 40, 50 e 60, por causa da oferta de emprego, certo? Houve essa migração. E no final da década de 90 para os anos 2000, houve a migração reversa, que as pessoas que estavam lá no Sudeste queriam vir para o Nordeste. Mas essas pessoas que estavam lá no Sudeste eram pessoas oriundas do Nordeste, certo? Então elas estavam fazendo a migração de retorno, certo? Por exemplo, vamos lá. Você está em sua casa, você sai para trabalhar. Do trabalho, você vem para sua casa ao final do dia, certo? Esse tipo de movimento é chamado de movimento pendular. Lembra aqueles pêndulos do relógio que ele faz assim? Então, a pessoa aqui está em casa, vai para o trabalho, volta para casa. Sai de casa, vai para o trabalho. Do trabalho, volta para casa. Então, esse movimento das pessoas dentro da cidade é chamado de migração pendular, certo? Na próxima aula eu continuo esse assunto, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida venha no meu PV, certo? Vou estar postando a atividade no grupo, certo? Tchau, tchau.